Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Mais uma vez, dando início ao seminário sobre machismo estrutural. A gente recebe hoje a nossa colega defensora pública do Estado do Paraná, Camille Costa, e a colega defensora pública aqui da Bahia, Luana, que é defensora pública na comarca de Senhor do Bonfim, Luana Bacri Luna. Agradeço a participação de vocês duas. Passo a palavra agora para a doutora Luana. Boa aula, boa sorte a todos e todas e todos. Com a palavra a professora Luana. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que hoje eu estou aqui, a SDEP me convidou para mediar essa palestra, para introduzir essa palestra da Camille, e nós estamos hoje recebendo aqui a doutora Camille Vieira da Costa, que ela é defensora pública do Estado do Paraná. Ela é mestre em Direitos Humanos e Democracia, é pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Vulnerabilidades da Universidade Federal do Paraná, e também é mãe. Eu acho que isso deveria constar no currículo de qualquer pessoa, porque é um ofício dos mais bonitos. E ela vai falar sobre um tema que é muito importante. O tema é cuidado, divisão sexual do trabalho, espaço público versus espaço privado, liberdade, corresponsabilização do Estado pelo cuidado, função social da maternidade. Doutora Camille, desde já, em nome da SDEP, eu agradeço a senhora ter aceito o convite da escola, e aí agora fique à vontade para nos brindar com sua fala. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Boa tarde a todos e todas. Como já foi dito, eu sou defensora pública aqui do Estado do Paraná. Aqui não está fazendo frio, estamos também com calor aí como na Bahia. Eu agradeço imensamente o convite, e gostaria de agradecer em nome aqui do defensor, diretor da escola, doutor Clérison, agradecer também em nome da Luana e também agradecer a toda a equipe da escola. O meu tema, na verdade, esse foi um subtema, cuidado, divisão sexual do trabalho, corresponsabilização do Estado pelo cuidado das crianças, função social da maternidade. Nós estamos aqui falando num curso sobre o combate ao ao machismo estrutural. Que também tem a ver com o que eu vou falar, também vai estar relacionado ao racismo estrutural. E eu quero começar, primeiro a pergunta que foi me colocada pela escola da Defensoria Pública foi: virei mãe, e agora? E agora, como fica a minha situação no trabalho? E, por conta da minha afinidade com o tema, fui convidada a falar. E eu queria falar um pouquinho para vocês de como eu comecei a estudar um pouco essa temática, porque tem tudo a ver com a Defensoria Pública. O tema da minha pesquisa, que não é o que eu vou falar especificamente para vocês, mas está relacionado, eu pesquisei a política de creche como um instrumento de igualdade de gênero. E esse tema ele surge do meu trabalho na Defensoria Pública, das observações que eu fiz na Defensoria Pública. Depois eu fui buscar elementos teóricos para tratar disso. Acho que aí na Bahia, como aqui no Paraná, nós temos uma demanda enorme por vagas em creche. E aí, o que aconteceu, Essas demandas, eu estava atuando no núcleo, não tínhamos um núcleo de defesa da mulher, eu trabalhava nos direitos humanos e chegava tudo para mim. E chegou essa demanda, e nós começamos a pensar, olha, por que não tratar essa demanda numa outra perspectiva? Na perspectiva do direito da mulher, porque a gente tratava, geralmente essa demanda é tratada na perspectiva do direito da criança, tanto que se faz nas varas de infância e juventude. Por quê? Porque percebeu-se que nessas filas que se formavam na frente da Defensoria Pública, a maioria eram mulheres que buscavam a Defensoria Pública porque elas precisavam muito de uma política de creche. E, além disso, as histórias dessas mulheres, mulheres que não podiam trabalhar, que viviam, que precisavam do apoio dos vizinhos, quando não tinham nem familiares, porque senão elas realmente não conseguiam sobreviver. Aquela vaga na creche era muito importante.
E outra coisa, outro dado bastante importante foi o fato de também nas filas na área de família, nós também termos uma quantidade enorme de mulheres que vão em busca da pensão alimentícia para os seus filhos, né? E um caso também que me chamou muita atenção, eu também fui defensora pública no estado do Espírito Santo por um tempo. E ali um colega compartilhou comigo um caso que me chamou muita atenção. Uma mulher que estava respondendo pelo crime de abandono material, porque ela deixou os seus filhos os seus filhos pequenos com os filhos maiores e foi trabalhar. Então a gente pensou, não, essa temática precisa ser tratada na perspectiva de gênero, né? Por quê? Porque são as mulheres as principais cuidadoras e responsáveis pelo cuidado de crianças. E se nós formos um pouco além, elas não são só responsáveis pelo cuidado de crianças, elas são responsáveis por todas aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, como pessoas com deficiência, pessoas com alguma enfermidade, pessoas idosas. Então, isso passa a ser uma problemática. Fui buscar informações, né, e teorias aí no feminismo. Digo para vocês que nem hoje sou uma defensora feminista. Eu não sabia, eu só descobri que eu era, né? Eu já era, mas não sabia. E eu acho importante, pessoal, nós tratarmos dessa temática, dessa questão de as mulheres são as maiores responsáveis pelo cuidado e qual a repercussão disso na vida delas, porque isso é um feminismo muito diferente, né? Existem várias teorias feministas, mas aqui a gente está falando de uma perspectiva feminista muito mais ampla, uma perspectiva feminista que não é só da representatividade. Eu não estou aqui falando da importância de termos mulheres em espaços, eu estou falando da garantia da dignidade de muitas mulheres e, sobretudo, dessas mulheres, gente, que nós atendemos na Defensoria Pública. Então, é importante nós pensarmos, né? Recentemente, o CNJ aprovou um documento que trata do julgamento na perspectiva de gênero, né? É importante a gente pensar que a nossa atuação, olha, seja ela na família, seja ela na área da infância, ela pode estar permeada por questões importantíssimas, sobretudo pelo combate ao machismo estrutural. Então, vamos lá. Da onde essa pergunta, né, que me foi colocada? Virei mãe, e agora? Isso é bastante importante porque uma das questões principais é a conciliação, como vamos conciliar o trabalho com as responsabilidades, né? Cuidado com os filhos, as tarefas domésticas. Algumas feministas, inclusive, vão colocar que não se trata de conciliação, elas acham que essa palavra ela é branda demais. Não é conciliação, é um conflito, é um tensionamento. Não sei, Luana, se você é mãe, não sei se quem está aí né, é mãe, porque quando a gente trata desse assunto, nós estamos falando também de privilégios, né, privilégios masculinos, e também, né, eu vou contar para vocês, porque nós, né, defensoras, né, ou servidoras aí, muitas vezes nós temos recursos para a contratação de uma babá, de uma escola em período integral, mas essa não é a realidade, né? Essa não é a realidade da maior parte da população e das pessoas que nós atendemos. Então, gente, o que acontece? Nós tivemos muitos avanços em relação à questão da igualdade de gênero, né? Leis em relação ao feminicídio, a Lei Maria da Penha, né? Essa questão da violência física, violência psicológica, sexual, isso nós avançamos muito, 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 muito. Embora estejamos num contexto atual em que, né, as conquistas dos direitos das mulheres também estão em xeque, e nós também lidamos com uma ideia, né, uma ideia de tentativa de proteção da família
mas que enfraquece as mulheres, né? Como se fosse um resgate de uma perspectiva de um homem que seria o provedor, né? Por conta dessas políticas, dessas, né, ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero que não existe, mas um combate, um pseudo-debate, combate a essas questões. Então, para contextualizar, gente, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês que, apesar dos avanços, ainda há muito o que se conquistar, né? Como a gente não, o nosso foco não são números, eu vou falar um pouquinho para entrar depois na divisão sexual do trabalho, nos reflexos, mas vamos contextualizar o nosso país, né? Em relação à escolaridade, eu vou falar alguns, não vou necessariamente citar dados, mas em relação à escolaridade, o que nós percebemos? Que as mulheres hoje, elas alcançam níveis maiores de escolaridade do que os homens, né? Infelizmente, dentro desse contexto de avançar mais na escolaridade em relação aos homens, as mulheres negras avançam menos. E também entre os homens negros avançam menos. Então, aí, é importante pontuar que nós temos aí uma questão de um racismo estrutural também, e também uma questão de classe. Por isso é importante sempre analisar as questões pelo viés da intersexualidade, né? Que a gente não analisa as desigualdades só na perspectiva, por exemplo, de gênero. Nós combinamos com raça e com classe. E, embora nós atinjamos níveis mais elevados na escolaridade, os nossos salários ainda são os menores. Nós ganhamos ainda 75%, às vezes, a menos do que os homens. Embora consigamos diplomas universitários, as nossas formações geralmente estão relacionadas às profissões que são conhecidamente ditas como femininas, então, área da saúde, na área da educação, e que não é uma coincidência, também são mais desvalorizadas. Em relação também à taxa de desocupação, que está relacionada também ao desemprego, as mulheres também ocupam um percentual mais elevado do que os homens. E também, aí, fazendo recorte de raça, nós também temos as mulheres negras também ocupando índices maiores de desocupação e de desemprego. Além disso, pessoal, os índices também de trabalho precário, eu digo trabalho precário, trabalho parcial, também é culpado maior por mulheres. E isso, gente, tem muito a ver com o que a gente está discutindo, porque por conta dessa necessidade, desse conflito entre trabalho e o cuidado, a responsabilização com a família, muitas vezes as mulheres precisam buscar trabalhos precários, trabalhos parciais. E isso é muito complicado, porque por conta dessa situação, essas mulheres muitas vezes não gozam de direitos trabalhistas, muitas vezes não vão gozar nem de licença maternidade. Então, tá aí alguns elementos que podem traçar essa paisagem do que a gente está falando. Outra coisa bastante importante é em relação ao tempo gasto com os afazeres domésticos, que as mulheres também gastam mais tempo com os afazeres domésticos. Isso pode parecer bobo, mas não é bobo. É muito importante, porque esse tempo que a gente gasta com os afazeres domésticos são tempo que poderíamos estar utilizando para o tempo livre, mas para nos qualificarmos, para estabelecermos redes de contato para melhor engajamento na nossa profissão. Então, isso não é boa. Nós temos também um índice muito grande de famílias chefiadas por mulheres. Temos também um índice bastante elevado de crianças que não têm no registro de nascimento o nome do pai. Né? As guardas, ainda claro que a lei determine que a guarda seja preferencialmente estabelecida de forma compartilhada,
Isso ainda não é uma realidade na prática. Muitas vezes as mulheres, sim, são as responsáveis pela guarda da criança, né? Inclusive, algumas políticas públicas, como de transferência de renda, né? Agora o Bolsa Família está aí em extinção, mas elas acabam fomentando reafirmando essa responsabilização das mulheres pelo cuidado das crianças, porque elas têm que comprovar vacina, matrícula na escola, né? Então, esse todo é um cenário que vai indicar e que vai sinalizar de que, sim, as mulheres estão em desvantagem em relação aos homens. Isso também, e um dos elementos que traduzem esse descompasso é o que se convencionou por divisão sexual do trabalho. O que seria essa questão, né? Essa divisão sexual do trabalho é algo legitimado por uma ideologia que cria, que por meio de elementos biológicos, né, reafirma papéis que se entendem, né, que consolidam papéis sociais, de que, né, as mulheres estariam mais afeitas ao trabalho não remunerado, o que a gente chama de trabalho reprodutivo, e os homens o trabalho remunerado, um trabalho produtivo. Criou-se aí uma ideia de que haveria uma complementariedade entre o que é trabalho de mulher e o que é trabalho de homem, né? E uma complementariedade, uma hierarquização também, né? Uma hierarquização em que esse trabalho né, que dito de mulher vale menos do que o trabalho feito pelos homens. Mas nós somos, né? Mas na verdade não se trata de uma relação de complementariedade. Se trata, né? Homens e mulheres estão numa relação de poder, né? Uma relação de poder que envolve aí os sexos e que na verdade não é a biologia que vai traçar essa caracterização. É sim uma relação desigual de poder, uma relação desigual de poder que se dá no seio familiar, né? Então, uma das nossas lutas é sim combater essa desigualdade que se dá no seio familiar. Mas como é que isso se dá, né? Acho que, ao final, eu gostaria de falar de formas, né? De como podemos combater esse machismo estrutural, mas não é só pelo engajamento, né? O engajamento masculino nessas tarefas, acho que realmente é uma virada, né? Mas o Estado tem um papel importante, né? E eu queria compartilhar com vocês que é o seguinte: houve um estudo recente de 2020 pela Oxfam que levantou que o trabalho não remunerado das mulheres ele gera para os países cerca de 10 trilhões de dólares por ano, né? São 10 trilhões de dólares por ano. Isso é um trabalho feito por mulheres, por meninas, e geralmente em situação de vulnerabilidade. E esse trabalho, então, pessoal, a gente está falando aqui de machismo, mas vamos também situar essa questão dentro da nossa sociedade, uma sociedade neoliberal, uma sociedade capitalista, e numa sociedade que visa lucro, isso também é um lucro gratuito que esse sistema obtém por meio de um trabalho não remunerado das mulheres. Não é à toa que o Comitê Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher fez uma recomendação para todos os estados para que eles passem a quantificar
quantificar esse trabalho não remunerado, façam estudos para que este trabalho também conste no PIB dos países. E lá no século XVIII, antes do século XVIII, esse tipo de trabalho, ele era até contabilizado, essa questão de ser dona de casa, existia um valor. Mas Adam Smith, né, que é importante economista, ele foi um dos defensores de que esse tipo de trabalho que não gera um produto passivo de compra não figurasse mais, por exemplo, no PIB. Então, é uma questão ideológica e estratégica também do nosso sistema, né? O patriarcado, né? Um sistema pautado no patriarcado, ele não está só na violência, né? Na violência física, a violência física é o extremo, a violência sexual, psicológica, mas ele também está num lugar de muita, muita, muita invisibilidade, que é esse lugar também do cuidado, né? E do cuidado, né? Dos afazeres domésticos, né? E é importante a gente pensar também nessa questão do cuidado, porque o que é esse cuidado, né? Nós estamos em relações, as relações que estabelecemos na sociedade, é uma relação de interdependência, né? Essa ideia de autonomia, de liberdade, de independência, ela fica muito fragilizada quando nós pensamos nessa ideia de interdependência e nessa perspectiva de que todos nós precisamos de cuidado, né? Seja, né, todos nós já fomos crianças e provavelmente todos nós seremos idosos, e também todos nós podemos ser passíveis aí de alguma deficiência que demande cuidado, né? Então, assim, é importante a valorização do cuidado para a nossa superação. Inclusive, muitos debates surgiram agora em meio à pandemia, e disseram assim, nós não estamos só numa crise sanitária, nós estamos também passando por uma crise de cuidado. Como as mulheres ficaram mais sobrecarregadas durante a pandemia, né? Por conta dessa questão, né, da necessidade de cuidar dos filhos e estar em casa, mas também a sociedade como um todo, né, o cuidado também visto de uma forma mais ampla, como uma necessidade de cuidar da sobrevivência, né? Quando nós cuidamos da sobrevivência humana. E quando eu falei para vocês que o sistema capitalista, ele tira vantagens desse trabalho realizado pela mulher, é que, assim, para que o sistema tenha pessoas assalariadas, para que o sistema tenha pessoas que possam consumir, ou mesmo assalariadas para fazer com que a roda gire, é preciso alguém que faça comida, que cuide da casa, que cuide dos filhos, que eduque. Então, assim, sim, o sistema, ele tira vantagens disso, né? Na verdade, o sistema exige cada vez mais das famílias e o Estado cada vez menos investe em políticas assistenciais, né? Ou assistencialistas. Então, as famílias vão ficando cada vez mais sobrecarregadas. E o cuidado, nessa perspectiva também, olhando de forma crítica para esse neoliberalismo, né, por esse sistema capitalista em que estamos inseridos, o que a gente percebe é que tenta-se olhar para essa responsabilização que temos, né, sobretudo pelo cuidado, como algo da esfera privada, como algo que tem que ser resolvido pelos indivíduos e pelas suas famílias, né? Ignora-se toda essa função social desse cuidado, dessa maternidade, né? E isso também, na minha perspectiva, e acho que na perspectiva de várias feministas, reproduz desigualdades,
e reproduz situações muito desvantajosas para as mulheres. E aí, quando eu falo para vocês, né, também caminhando um pouco, né, para outras subtemas aí, que é a questão da esfera privada e da esfera pública, né? É uma dicotomia também, que também eu vou até pontuar que esses nomes, né, essas denominações, esfera pública e esfera privada, elas não são termos, são termos polissêmicos, porque a depender do teórico, a depender de quem está lidando com essa terminologia, ele assume significados diversos, né? A gente pode entender a esfera privada como a esfera da vida familiar, né, e doméstica, e tudo que não for isso é esfera pública. Em alguns assuntos, que eu acho também que é interessante, é você pensar a esfera privada como esse espaço da vida doméstica e familiar, e também o mercado, e o espaço público como o espaço público onde são questões de interesse coletivo são decididas. E é interessante, isso é importante, e o que acontece? Esse sistema machista, ele vai entender o quê? Que são duas esferas, realmente existe essa dicotomia e existe essa separação. E essa separação, pessoal, ela foi construída como ideologicamente e teoricamente, por quê? Né? Numa perspectiva, sobretudo, liberal. Porque é o seguinte, nós temos que tratar da esfera pública e temos que disciplinar e temos que regulamentar o que acontece na esfera pública, mas não podemos invadir a esfera privada. A esfera privada merece privacidade, a esfera privada não merece essa disciplina, esse controle, porque dentro da esfera privada, as relações, elas são relações construídas por laços de afeto. E a gente sabe muito bem que isso foi um dos grandes argumentos para não combate à violência doméstica, a violência de gênero por muitos anos, né? Não à toa que esse jargão, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Porque houve aí uma tentativa de não regulamentação, inclusive, né, para alguns teóricos, né, e sobretudo teóricos que tratam da teoria de justiça, também a justiça não seria necessário se aplicar uma justiça a essa esfera privada, porque por conta dessas relações, né, de afeto, né, só que o que acontece é o seguinte: essas esferas elas não são independentes. Mais uma coisa, e também a questão do mercado, né? O mercado é livre, o livre mercado consegue se autorregulamentar. Então, também, né, para aqueles que entendem também que a esfera privada também estaria o mercado, não precisaria de regulamentação. Mas o que se faz, o que se ignora quando se defende essa dicotomia, é fechar os olhos para desigualdades que acontecem nessa esfera privada e que têm reflexos na esfera pública, né? A gente tem aí poucas mulheres um percentual muito pequeno ainda de mulheres, por exemplo, que participam do espaço político, né, institucionalizado. E mesmo o mercado de trabalho, né? Hoje, na verdade, parece não fazer muito sentido falar que as mulheres não estão no mercado de trabalho, porque realmente elas estão no mercado de trabalho, é bem verdade, mas uma ideologia que nos cola a uma ideia de domesticidade e de feminilidade, ela faz com que, embora nós estejamos no mercado de trabalho, que essas
tarefas, essas responsabilidades estejam mais atreladas a nós, mulheres, e também que o trabalho, quando exercido de forma remunerada, também seja desvalorizado. É importante pontuar, pessoal, né, para lembrar que não faz muito tempo que os trabalhadores e trabalhadoras domésticas conseguiram o reconhecimento dos seus direitos trabalhistas, né? E o quanto a nossa sociedade relutou para que fossem reconhecidos os direitos trabalhistas dessa população. Foi só em 2013. Isso é muito recente, isso isso para mim é um resquício da nossa sociedade escravocrata, mas tem muito a ver com o que a gente está falando, porque embora algumas mulheres tenham condições, né, e recursos de contratar uma babá, uma empregada doméstica, quem faz esse trabalho são outras mulheres, né? São outras mulheres que são mal remuneradas, são outras mulheres que muitas vezes não têm seus direitos trabalhistas reconhecidos. Então, é importante a gente pensar numa perspectiva, e também são mulheres negras. Então, é importante nós pensarmos a sororidade, né? Que é essa solidariedade entre mulheres, né? E pensar também nesse combate, né? No combate ao racismo, né? Por quê, né? Porque existe também, além da divisão sexual do trabalho, nós também temos que enfrentar a divisão racial do trabalho. Então, eu fiz esse parênteses, né? Agora voltando novamente a essa questão da divisão da esfera pública e da esfera privada, né? Que, assim, é uma falácia dizer que existem esferas, né, separadas. Essas questões estão interligadas. E essa desigualdade que toca essa esfera privada, ela tem relação, sim, com a esfera pública, né? Na menor representatividade das mulheres nesses espaços públicos, em grandes carreiras. Então, é importante. Na década de 70, as feministas criaram um slogan que faz sentido e que eu acho que é importante nós resgatarmos e nós tratarmos disso, que é: o pessoal é político. Quem disse que por ser, né, pessoal não é político? Quem disse que essas relações de afeto elas não estão desprovidas de opressão, né? Então, sim, então nós precisamos, sim, tratar dessa desigualdade que é localizada nessa esfera privada. Até porque, em muitas situações, quando se ignora, né, essa esfera privada, parece que os sujeitos de direitos, os indivíduos na sociedade, eles nasceram todos adultos e independentes, né? Quem que cuidou desse sujeito, né, que se transformou nesse sujeito de direitos, nesse cidadão, né? São, em maior parte, sim, as mulheres. E além de nós não termos políticas públicas, né, de compartilhamento de cuidados, e a gente está falando da creche, né? E imagino aqui né, na nossa atuação como defensoria, quantas vezes nós recebemos pessoas que têm algum familiar com deficiência e não tem uma política pública. Não existe uma política pública para compensar essa mãe, essa irmã, essa avó, essa vizinha, não vizinha, né? A vizinha cuida muitas vezes das crianças, mas essa mulher da família que muitas vezes tem que abrir mão da sua vida pessoal para cuidar desse idoso, dessa pessoa com deficiência, né? Quem lida com curatela, é uma demanda.
E às vezes a gente nem judicializa, a gente nem sabe por onde começar, porque não existe. Nós estamos aí desprovidos de uma política pública de cuidado. E também não temos outras formas não mercantilizadas, não há um fomento também a outras formas não mercantilizadas de cuidado, né? Pode soar um pouco estranho, mas a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher prevê a criação, por exemplo, de cozinhas coletivas, né, de espaços coletivos para lavar roupa. Nós também não temos na nossa sociedade formas, por exemplo, eu acho que em algumas localidades pode até existir, inclusive, não mercantilizadas, mas formas de compartilhamento do cuidado de filhos de forma coletiva. Essa situação é tida como um problema individual e familiar que nós não pensamos em alternativas para enfrentar essa problemática, né? É necessário, sim, uma mudança de mentalidade para que a gente possa enfrentar esse problema. Há países, por exemplo, o Uruguai é um país bastante avançado em políticas de cuidado. E eu nem digo que países, né, países muito desenvolvidos tenham políticas avançadas de cuidado, né? Às vezes eles têm outras políticas de enfrentamento à desigualdade de gênero, mas creches, por exemplo, não são de fácil acesso aos europeus, nem sempre é de fácil acesso, né? Então, realmente é um problema a ser enfrentado globalmente, globalmente mesmo, assim, e mesmo na nossa judicialização, um ponto também que eu levo à reflexão o quanto também a gente faz, né, a gente judicializa essa questão, especialmente do cuidado com as crianças na vara da infância e juventude, mas a obrigatoriedade escolar é a partir dos 4 anos, né? E é claro, a creche é uma fase, né, a primeira fase da educação infantil, mas o quanto também esse serviço deveria existir e deve existir para atender as famílias, né? Para atender, sobretudo, as mulheres. E isso não é feito, né? Isso não é feito. Então, pessoal, ainda avançando, é importante pensar realmente como superar isso, como superar essa dicotomia, como superar essa perspectiva também, que eu acho que é muito liberal aqui na nossa sociedade, de que, bem, se a mulher não conseguiu é porque ela não teve mérito, né? Nossa sociedade é muito meritocrática. Então, essas situações em que as mulheres se encontram em maior vulnerabilidade, elas são tidas como um fracasso individual e não deve ser feito dessa forma, né? Nós precisamos superar essa perspectiva e, inclusive, pensar o quanto a ausência, né, desse apoio, né, que pode vir tanto dessa mudança de mentalidade masculina dos homens em suas casas, mas também do Estado, o quanto eu falei, né, do impacto não só no mundo do trabalho, né, nessa questão no mundo do trabalho, na profissionalização, na possibilidade de gozar de tempo livre, que também é importante, né, faz parte até da saúde mental, mas o quanto também as mulheres ficam em situação de precariedade porque gozam podem obter menos benefícios previdenciários, mesmo nessas situações de violência, essa forma de divisão sexual do trabalho não gera só uma dependência econômica, né?
mas uma dependência organizacional, como que eu vou lidar, como que eu vou me divorciar, e como que eu vou lidar, né, e também com os filhos, que também são pessoas, né, em desenvolvimento, estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, o quanto também essa temática do trabalho não remunerado, essa possibilidade de compartilhamento, ele também perpassa essas outras questões, essas outras problemáticas que nós precisamos enfrentar como esses diversos tipos de violência, né? E pensar também, né, as mulheres que estão aí numa situação mais vantajosa, né, socialmente, sair um pouco dessa chave neoliberal, né, porque um feminismo, também, como eu falei, o feminismo tem várias correntes, várias linhas, e o feminismo liberal, ele vai propor, não, as mulheres elas podem se desvencilhar do trabalho doméstico, e assim elas podem ter mais representatividade nos espaços e tal, mas elas podem se desvencilhar desse trabalho doméstico às custas de outras mulheres, né? Muitas vezes, se a gente parte de uma perspectiva mais liberal de que pode se contratar, mas quem cuida dos filhos de quem cuida dos filhos, né? E em que situações? Então, eu acho que essa temática ela chama, ela convida a pensar num feminismo mais amplo, essa temática também nos convida a pensar numa democracia, numa outra perspectiva, numa democracia feminista, uma democracia antirracista, né, que é pensar nessa desigualdade tão invisível aos olhos da sociedade em geral, e pensar também criticamente o nosso sistema, como o nosso sistema capitalista está explorando as mulheres, né? Eu acho que agora, né, eu falei bastante, né, Luana, não sei se você gostaria de abrir para perguntas, ainda, né, nem completamos 1 hora, eu acho que talvez uns 40 minutos, 50 minutos, mas para eu não ficar aqui me repetindo, né, gostaria de ouvir vocês, né, se alguém quiser compartilhar também até esse sentimento, né, porque às vezes a gente passa por algumas situações e nem percebe, né, eu sou também defensora e vivo aqui em união estável, tenho filho, e eu percebo que mesmo o meu marido sendo progressista, é uma luta compartilhar o cuidado, né, é uma luta, não é fácil. Doutora, parabéns pela brilhante explanação, trazendo para a gente importantes considerações sobre essa questão do machismo e todas essas dificuldades da mulher numa perspectiva de gênero que fica, na minha opinião, ainda mais difícil quando essa mulher se torna mãe. E aí, por isso que eu disse logo no começo que eu acredito que o fato da pessoa ser mãe deveria constar no currículo, porque, assim, não é só mãe, não é só mulher, é mãe. Então, realmente, tem um peso maior. Claro que a maternidade é aquela história de padecer no paraíso, e eu falo isso porque eu tenho 2 filhos, então, um de 8 e um de 6, tu ainda está começando, ainda está num ano e pouco, não é isso que você falou? Uhum. Então, e aí, assim, você terminou agora falando sobre a questão do seu marido, seu companheiro, que mesmo sendo progressista, mesmo tendo como é que fala, uma classe social diferente do público que a gente atende, ainda assim, dentro de casa, acaba sendo a mesma coisa do que a gente vivencia no trabalho. E aí eu comecei a pensar bastante nessa época de pandemia, que, assim, todo mundo estava dentro de casa. E mesmo dentro de casa, a gente vê, tanto eu quanto meu marido dentro de casa, a gente via a diferença. Enquanto eu tinha que me virar aqui nesses atendimentos online, audiência virtual, sabe, o WhatsApp da Defensoria bombando, ainda assim eu tinha que parar o meu trabalho para cozinhar, para arrumar a casa, porque a moça daqui que trabalha aqui em casa, que também é mulher, né, tinha que ficar com os filhos dela em casa, eu tinha que ser a professora, para poder corrigir, ajudar a coisa nas atividades da escola, e meu marido, ele só tinha que trabalhar.
sabe? Claro, não posso ser injusta, ele ajudou bastante, mas assim, aquela questão da desigualdade de gênero, sabe? Acaba pesando mais para o lado da mulher. E, sabe, em algum momento, sobre o que a gente pode fazer, né? Tipo, não só o governo, e aí eu penso que, como mãe, nós que criamos essas crianças, né? Então, a gente podia já ir dando uma ajeitada. Eu aqui em casa tenho 2 exemplares, uma menina e um menino. Então, a mesma coisa que eu falo para o menino, eu falo para a menina. Ah, vocês têm que ajudar a fazer a cama de vocês, vocês têm que tirar o prato da mesa, sabe? Trata os dois da mesma forma para que eles cresçam sabendo que a atividade doméstica, esses cuidados, são tanto para um quanto para a mulher, né? Então, muito obrigada pela sua fala, fiquei realmente feliz em ouvi-la. E aí, vou deixar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, gente, fazer algum comentário? Aproveita, doutora Camila, gente. E aí, até, sabe, Luana, uma coisa que você falou, alguns, assim, levantamentos que, por exemplo, os homens, eles ficavam, agora durante a pandemia, eles tinham lugares mais reservados para trabalhar, enquanto as mulheres ficam mais, né, nos espaços de convivência com os filhos. Isso aconteceu aqui. E não sei quem gosta de literatura, a Virginia Woolf é uma autora importante, né, uma mulher importante, e ela escreveu um livro, Um Teto sobre Todo Seu, acho que é assim o nome, e ela, é uma entrevista que perguntam para ela por que tem tão poucas mulheres na literatura. E ela fala que para escrever você precisa de uma certa concentração e paz, que as mulheres, sobretudo as que são mães, elas não têm. Elas não vão ter. Exatamente. Foi um desafio aqui esses tempos de pandemia. Agora as coisas já estão um pouco melhores. Mas sabe, Camila, Camille, eu fiquei um pouco feliz um tempo quando eu saí do Brasil. Eu tive, antes de ser professora, eu fui morar em outro país primeiro mundo, eu estava no Canadá, e aí eu fiquei um pouco mais feliz com o Brasil, porque eu percebi que esse machismo não existe só no Brasil. Tipo assim, claro que existe em outros locais do mundo, mas também nos países de primeiro mundo, sabe? E aí eu estava morando no Canadá, que é um país multicultural, então eu tinha amigas russas, brasileiras, canadenses, americanas, e todas elas se tornaram mãe na mesma época que eu, e a gente conversava e era a mesma situação, sabe? Os homens deixavam tudo a cargo das mulheres, mesmo antes da maternidade, ainda assim a questão de dentro de casa, quem tinha que fazer eram as mulheres. Então, pelo menos não é só no Brasil, não é só uma questão de país terceiro mundo, que a gente precisa de uma educação um pouco melhor. Mas vamos ver, né? Esperança de dias melhores, cada um fazendo a sua parte. Mas sabe, Luana, você compartilhou essa experiência, pessoal? Eu fiz parte da minha pesquisa na França, né? E que também é um país bem multicultural. E eu fiquei um pouco até assustada, porque lá eu tive muito contato com países do Caribe e da África, porque muitos foram colonizados pela França. E eu fiquei bastante surpresa que tem lugares que estão bem pior que nós. Nós estamos numa situação difícil, mas há lugares realmente em que a discussão de gênero globalmente ela é importantíssima. Eu estive também apresentando parte do meu trabalho no Marrocos, dessa pesquisa da creche, né? E, meu Deus, então, né? Claro, eu acho que tem todo respeito a essa cultura né, muçulmana, árabe, mas é bastante. Nós realmente nós temos que andar de mãos dadas. É importante que os avanços aqui reflitam, né, em outros lugares. Inclusive, eu acho que nós estamos num momento de retrocesso, né? Nosso país vem se posicionando internacionalmente com esses países que não reconhecem direitos das mulheres. Então, assim, eu acho que é sempre vigilante. Os nossos direitos nem sempre estão conquistados, né? Não é uma garantia para todos sempre, né? Eu não sei se vocês assistiram ou leram o livro, né? O Conto de Aia,
não sei se, né, e tem a série, é muito legal, é muito incrível, assim, é uma distopia, mas está muito relacionada com as questões de gênero, é uma indicação, né, não tem a ver necessariamente com a questão do cuidado, mas também passa por isso. É incrível, é assustador e é muito boa. O livro, tanto o livro quanto a série. A série, o nome é Contos de Aia? Contos de Aia. Ou, em inglês, eu não sei se eles divulgam, Handmaid's Tale, é o Conto de Aia. É muito, muito, muito bom. É uma distopia e vale a pena para refletir o nosso momento, né? Uma damarização do Brasil. É muito interessante. Eu já faz um tempinho, acho que falta a última temporada desse Conto de Aia, e vai além do livro, né? O livro mas a autora ela está acompanhando as gravações, já é uma senhora, então não é aquela coisa horrível, né? Que às vezes quando o livro vira uma série fica bem ruim. Entendi. Legal, vou tentar assistir. Aqui em casa a gente agora está entrando de férias, né? Sabe como é esses meninos em casa? Mas vamos tentar, sim. Gente, alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar o quanto, né, sente na pele, né, coisas, né, como, né, ideias de como nós podemos enfrentar isso. Uma boa. Né? Mas eu acho que a gente tem que se reinventar mesmo também, né? Eu acho que a Renata quer falar. Fica à vontade. Boa. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sobre essa questão das ideias, eu acho válido o que a outra moça falou, eu não sei o nome, deixa eu ver aqui. Luana, professora Luana. É defensora, né? Enfim. Eu acho válido essa questão de você já educar, nós como mulheres, né? Eu não tenho filho, ainda sou um pouquinho nova, mas nós como mulheres devemos educar os nossos filhos, né? Os pais também, mas a gente que sofre na pele a questão do machismo estrutural, já, pelo menos já com seus filhos, já ir passando essa questão de não reproduzir, né? Porque as crianças são a geração futura. E outras coisas que eu acho importante também é a participação dos homens que já têm esse viés melhorado, de certa forma, que já tem a concepção que existe o machismo, que o machismo é estrutural, e que tenta, né, aos poucos, mudar um pouco, que existe alguns homens que fazem isso, né? Eu acho que eles poderiam, eles deveriam também divulgar, entendeu? Acho que seria muito interessante homens falando sobre isso, no sentido de divulgar para outros homens, porque assim ia ampliar, entendeu? Porque muitas vezes, não que não seja importante, mas muitas vezes só quem participa dessas coisas, se a gente for analisar, são as mulheres. São as mulheres que escutam. E por mais que o machismo esteja enraizado e seja mais praticado por homens, acaba somente ouvindo só as mulheres. Entende o que eu quero dizer? Até não deixei de falar uma coisa que é bastante interessante, gente, que a Argentina recentemente reconheceu o trabalho doméstico como trabalho e que terá uma remuneração, é uma vitória do movimento feminista argentino. Legal. Acho que algumas pessoas escreveram coisas no chat, né? A Cristiane falou, veja essa importância de medidas para mensurar o cuidado no âmbito do trabalho, quando, por exemplo, não é tranquilo um pai se ausentar para acompanhar o filho a consultas médicas a partir de uma perspectiva do RH ou da chefia, ou a participação em outros espaços, como reunião de escolas. Sempre parabenizo quando aparecem nas reuniões da escola do meu filho. É verdade, eu acho que isso é algo que deveria ser fomentado, que deveria ser mais aceito. Uma outra questão, né, gente, também seria
a regulamentação da licença parental, né? Para que o homem também possa tirar a licença paternidade, não uma licença de 8 dias, ou na Defensoria aqui do Paraná são 20 dias. Eu acho que isso também seria uma boa medida para a transformação dessa realidade. Salvo engano, na Austrália, são 180 dias que os pais podem ficar afastados por conta do nascimento da criança. E aí eles dividem esse tempo. Os 180 dias podem ser 100 dias para o pai e 80 para a mãe, não importa a questão do gênero, e importa quem é que vai ficar com a criança, e que alguém vai ter que ficar afastado do trabalho. Achei isso de um avanço tão grande, sabe? Porque não é escolhido mulher ou homem. Claro que a mulher, nos primeiros meses de vida da criança, é muito mais importante do que o pai, por uma questão de amamentação, mas não que o pai não tenha o valor, claro que tem, jamais quero diminuir. Mas aí, Camila, eu vou tomar liberdade só para comentar o que a Renata, não foi que falou? Que eu mesmo tinha dito que talvez fosse um dever de nós, como mãe, fazer essas observações para não criar filhos machistas ou mesmo meninas machistas. E aí eu queria fazer uma observação que eu fiz um experimento na minha casa quando meus filhos eram pequenos. Meu primeiro filho é um menino e a segunda é uma menina. E aí, como a segunda nasceu muito próxima do outro, eles tinham muitos brinquedos. Então eu falei, não vou comprar brinquedo nenhum. Então minha filha foi crescendo e aí não comprei um brinquedinho novo, nem uma boneca, nem nada. Mas aí, quando ela já tinha 9 para 10 meses, que ela já estava em pezinha, já andava, quase andava, bem precoce, ela ganhou uma boneca. Você precisava ver como que ela ficou. Ela estava sentadinha no carrinho de bebê e ela ficou alvoroçada, assim, como se fosse uma coisa nata mesmo, sabe? E eu falei, gente, mas ninguém nunca falou de boneca ou de bebê para essa criança. Como que ela ficou assim? E aí, a partir disso, eu fiquei pensando que, na verdade, às vezes, isso já vem, sabe, genético, já é uma questão ancestral, não sei explicar. Mas, enquanto que meu filho, quando viu a mesma boneca nessa oportunidade, ele não se interessou. Como se fosse assim, eu não quero saber de brincar de boneca, mas minha filha viu um ser parecido com ela, que seria a boneca, e gostou. Então, assim, não é só a questão do dever de mãe e pai de fazer essa questão de machismo, não, claro que a gente tem que ficar em cima, mas muita coisa, às vezes, já vem intrínseca, sabe? Eu vejo aqui em casa que quando é para arrumar a mesa do jantar, minha filha sai correndo para poder fazer, enquanto meu filho fica fazendo corpo mole, sabe? Parece que é alguma coisa já de dentro, então, assim, já estou fazendo minha escusa, caso um dia meu filho venha a ser machista, mas eu espero, em Deus, que não, porque, sabe, é um absurdo. Luana, essa questão que você colocou é bastante delicada, né? Mas eu acredito que essa questão da socialização, que nós somos socializadas de formas diferentes, né? Você está dizendo aí que tenta fazer da mesma forma, né, com seus filhos e tal, mas eu imagino que é uma coisa assim, claro, é um pouco até mais ampla, né? Eu acho que tem toda uma atmosfera mesmo. Eu não acredito necessariamente que seja biológico. Claro, algumas coisas nós amamentamos, né? Temos alguns hormônios diferentes, mas eu acho que essa socialização, que nós estamos imersos nisso, né? Que vai além, né, da própria casa, mas da escola, né, nas ruas. Eu acho que realmente embora nós tenhamos diferenças biológicas, é possível, sim, essa transformação por meio da cultura, né? Eu acho que eu acho que é possível, né? Acho que tem esses elementos, mas a gente tem que mesmo tentar mudar essa cultura, né? Essa cultura realmente pelo bem, né, gente? Pelo bem dos próprios meninos. Eu não sei. Eu vi que vocês tiveram outras palestras, né, sobre masculinidade tóxica, mas, assim, tem muitos estudos hoje, né, não querendo colocar os homens num lugar de vítima, né, mas eles são em alguns momentos, sim. Por exemplo, os meninos se envolvem mais em acidentes automobilísticos, porque a socialização deles leva a isso,
talvez a ingestão de álcool, são privados de relações de afeto mais genuínas, eles não podem chorar, eles não podem demonstrar afeto. Então, assim, é bem prejudicial também para os meninos, né? Acho que nem foi isso que você falou, mas acho que é importante pensar por quê, né? Por que que também é importante para os homens essa virada, né? Essa transformação em benefício da sociedade como um todo. Acho que a Renata quer falar. Eu queria fazer um comentário a respeito da questão que a doutora Camille falou, das mulheres em outros países serem tratadas de forma totalmente diferente como a nossa, e são tratadas realmente como objetos. Está reprisando agora de tarde, né, uma novela que fala sobre essa questão de uma menina que foi criada desde criança na cultura brasileira e foi levada para o Marrocos para viver a cultura da família da mãe dela, né? Então, assim, o choque de realidade foi muito grande para ela e ela não aceitava aquela condição dela como objeto, dela ser mandada pelo tio, depois ser mandada pelo marido e ter que seguir aquelas regras, ela sendo apaixonada por um outro homem. É uma questão realmente muito forte e aí a gente para pensar, meu Deus, será que as mulheres realmente merecem isso? E antigamente, não só tão distante, aqui no Brasil também, há muitos e muitos anos atrás, a mulher era objeto, ela não tinha opinião, ela não tinha formação nenhuma, né? Hoje em dia, a gente já conquistou muita coisa, mas ainda tem muita coisa para conquistar. E sejamos vigilantes, né? Porque o que temos pode ser tirado, né? Eu acho que é bastante importante. Não, eu acho que é bastante importante, gente. Né? Os direitos humanos são conquistas históricas, e se você não vigia, você pode perder. Né? Eu acho que essa questão que é bastante importante, pessoal, que é a tentativa de impedir as discussões sobre gênero nas escolas, isso é desastroso, né? Se a maior parte das violências né, sexuais são cometidas contra as meninas, por exemplo, acontecem nas famílias, se isso não se discute na escola, como é que essas crianças vão poder ter voz ou poder denunciar? É bastante grave. Eu acho que essas questões vão pelas, né, vão sendo pelas beiradas que vão, né, eles vão vindo aos poucos, e eu acho que sim, esse conservadorismo, essa proteção da família, é importante a proteção à família, mas esse discurso fervoroso de proteção à família, ele muitas vezes flerta com violação de direitos das mulheres. Com certeza. Fala, Renata. Eu ia falar naquele momento que a senhora falou do seu filho, que poderia ser algo genético. Eu compactuo um pouco com o pensamento da doutora Camille em relação à parte social, em relação principalmente a dentro de casa mesmo. Não que eu esteja dizendo que o seu marido não ajuda, mas, por exemplo, devido ao machismo estrutural, a mulher faz muito mais coisa dentro de casa. Então, de certa forma, os seus 2 filhos, por mais pequenos que sejam, a criança ela absorve tudo, principalmente das mais tenras idade até os 7 anos, onde a personalidade está sendo formada. Então, quando eles observam a senhora fazendo muito mais coisa do que o seu marido, então, de certa forma, a menina imbui nela mesmo que ela tem que fazer mais coisas, e já o menino não vê o pai fazendo tantas coisas quanto a senhora faz. Eu vejo como um exemplo algo muito forte. Exatamente, Renata, não tenho dúvidas de que essa seja a realidade. Ainda que haja uma questão biológica, ela é reforçada diariamente. E aí eu me policio bastante, não só para mim, mas também para dar umas cutucadas no meu marido, para dizer, ei, faz aí, pelo menos para as crianças verem, justamente para essa questão social, sem dúvida, não está mais que certo, é isso mesmo. E pessoal, eu acho assim, né,
a Luana estava falando e Renata falou também, eu acho que o desafio é porque essa desigualdade está muito na intimidade, né? E aí esses conflitos, né? Como eu falei, que eu tenho aqui na minha casa, o meu companheiro é bem progressista, mas eu fico muito brava, porque acontece, esse engajamento nas atividades domésticas não tem visibilidade. Não tem visibilidade. Então, assim, é um desafio muito grande, gente. E tem, assim, impactos muito grandes, até nessa questão do próprio imaginário, né, de como essas atividades são desvalorizadas, né? Então, valorizar isso é valorizar uma gama de mulheres, de pessoas que exercem esse trabalho ainda que de forma remunerada, né? É uma transformação bastante importante. Mas é muito necessário a gente continuar discutindo, continuar falando sobre essas coisas para poder, ainda que só mulheres ouçam, como a Renata tinha falado mais ainda agora, mas a gente precisa replicar isso, porque uma hora vai, para a gente não ser abafada, né? Então, evitar perder direitos, eu acredito que é isso. Mais alguém, gente, quer falar? Falem. Caso não, eu vou agradecer a presença da doutora Camille aqui com a gente. Repito, fiquei muito feliz com sua explanação. Fiquei tocada mesmo, achei ótimo, porque eu gosto de ouvir sobre isso, me dá mais fôlego para poder continuar lutando. E amanhã eu tenho um atendimento inicial aqui na sede da Defensoria, para poder ir mais forte, para poder atender as mulheres que eu vou falar e dizer, gente, vamos continuar na luta, é isso mesmo, a gente está trilhando o caminho, mas a gente vai chegar lá. Então, agradeço imensamente, quero parabenizá-la, né? E aí a Renata falou aqui, excelente explanação, parabéns, doutora Camila, ela está dando, então. Gente, mais uma chamada aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu também agradeço, viu, pessoal? Obrigada aí pela atenção, pela oportunidade de falar dessa temática, né, que a gente está tentando contribuir aí para a transformação da nossa sociedade, de várias frentes, né, como defensoras, defensores, servidores, estagiários e como acadêmico que estuda. Então, é sempre a serviço aí de uma transformação, pensar que a gente pode ressignificar as nossas práticas no nosso trabalho nessa perspectiva de gênero, pensar que algumas atuações que parecem sem pouco impacto, têm impacto, sim. Com certeza. Então, é isso, pessoal. Boa tarde. Doutor Clériston pediu para informar que ele não pôde ficar até o final, mas agradece a participação de doutora Camille e agradece também a participação de doutora Luana. Foi muito proveitoso. Obrigada, boa tarde, pessoal. Obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.